temos para te ouvir, te honrar e te glorificar, Narabarabás. Já quero pedir perdão, Senhor da glória, pelos nossos pecados, perdão pelas nossas palavras, Deus, perdão pelas nossas atitudes, perdão, meu Deus, pelos nossos pensamentos que não vêm de ti. Ó Deus, eu quero te pedir perdão também, Senhor, pelas palavras precipitadas, que sai, Senhor, dos nossos lábios, pelas palavras que não saem na boca, mas na mente saem, Narabarabás. Pelas palavras torpes, Senhor, que na mente saem, mas não saem na boca, nos lábios. Mas a boca do Code que eu se anaramandabantu kelebachovas terebas. Senhor, descemos diante de ti reconhecendo que somos menos do que o pó do pó do pó do pó do pó. E binubi na canto, rimitri manamantu yanarachou meneas. Somos menos que um derebandu, remenegui, anaramantu e o menegue assuida. Somos menos que o show de do di co de rebi de que anarabanda candarabalabá. Somos menos, Senhor, que um grão de mostarda. Deus, que somos menos que um nabantu, anamantu, anarachou, menegias. Oh, mantu e anarachá. Somos menos que o Joji que o Sionerras. Um punhado, Senhor, de pó. Reconhecemos as nossas misérias. Senhor, reconhecemos que se estamos em falta com nosso irmão, não te pedimos perdão agora não. Senhor, arma a situação, prepara um momento para nós nos consertarmos naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que alavás, fermentamos e até participamos que tu não está. Não queremos sentar à tua mesa como malfeitores. Não queremos sentar à tua mesa como malfeitores. Queremos assentar à tua mesa na Queremos assentar à tua mesa como homens e mulheres de Deus. Que leva sobre si a verdade da palavra. Perdoa-nos pelas brechas. Perdoa-nos, Senhor amado, pelo tempo de Ganduri Balabás. Oh, mistério. Ai, Arábia, Andu, Xanananá, Didi, que eu se anabá. Perdoa-nos, perdoa-godogodogodomonde que assume naramantu e anavassemianá. Oh, perde que o naramandu rebedeco. Perdoa-nos. Senhor, que tu possas, Senhor, alabanjoba, receber o nosso pedido de perdão. Pedido esse que não é feito de lábios, mas é feito narashomenekiasaideré, de uma maneira sincera. Oh, Senhor, eu oro e alguém te sente em casa. Alguém voltando do trabalho te sente. Alguém narabandu rebede que eu se anabandu rebede que eu se anarabandu rebinaramantu yanavassai. Oh, nanarasho comendi que anarashu. É verdade. É verdade. Senhor, ore alguém se arrepia os pés da cabeça. É o teu anjo que está passando nesta casa. Senhor, vai repreendendo toda a fúria dos demônios. Senhor, vai quebrando, meu Senhor amado Deus querido, as astutas ciladas do diabo. Vai quebrando, vai queimando, vai desfazendo, vai destruindo. Senhor, eu quero te apresentar no nome de Jesus, meu Deus. Eu sei que muitos aqui não conseguem, ó meu Deus, pisar numa congregação.
Senhor da glória, mas ali, Anarabandui, Anaramanchou, Mendeguiavás, tem recebido esta palavra. Palavra essa que não é do homem. Palavra essa que não é da Manavassé. Palavra essa que não é da mulher. Palavra essa que não é do pastor. Narabandacandarado. Quero te apresentar a cada um, Senhor. Sei que os entendimentos têm sido abertos para o Senhor. Nai, Jo, Miniki, O, Aná, Shomi, Dikyo, Siore Jova. Naramandu, Shirigi, Kyo, Sia. Noro, Norogo, Dorovo, Siana, Mandako, Manakamanchova. Ni Narabandu Revasubia. Nai, Jomenere Menecomanas. Nekeu, Siana, Banduri Paz. Senhor, visita Narabanda Subinas, esse quarto aí. Espírito maligno da depressão, da opressão. Você que quer colocar ela para sorrir em público, mas para chorar e se cortar no particular. É no nome de Jesus eu te repreendo. Senhor, vai queimando toda a falange, toda a legião dessa casa. Todos os espíritos mandados. Ai, varão. Todos os espacantos. Senhor, vai queimando, vai visitando a cada cômodo, Senhor amado, Deus querido, a cada casa. Meu Deus, aqueles que estão a caminho da live, que chegarão, Senhor, na metade, outros que chegarão já no final, mas a tua palavra, Narabarabás. Neki komantu ye nege neke levasfia. Oh, nananamandu remenere menere menego 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 menegai. Ai, arabarabadu e orogologologologologos. Chorogologologologologobedegobedehas. Pai, Pai, Narábia. Pai, Naravachovia. Aba, Pai. Derevai. Senhor, vai quebrando as astutas ciladas. Senhor, lembra-te da antiga aliança que ela tinha contigo. Não a rejeita de tudo. Não o rejeita, Senhor amado, de todo ele, Narabás. Mas que tu possa estender a tua mão, que é o teu poder. Meu Deus, vai desfazendo toda a obra contrária, de feitiçaria, de magia. Oh, meu Deus, eu sei que eu prego e casas estão debaixo de ataques espirituais fortíssimos. Oh, meu Deus, vai quebrando, vai queimando, vai quebrando, vai desfazendo, meu Deus. Vai repreendendo a fúria. Vai jogando por terra, meu Senhor. Tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Meu Deus, vai jogando por terra. Senhor, visita Santa Cruz. Olha aí, Senhor, alguém lá de Santa Cruz. Anarabando Keb, Naravassuina. Vai guerreando, vai pelejando, varão. Vai glorificando o teu nome. Vai guerreando na terra do Revassar. Meu Deus. Entra com providência. Pai de Keb. Toma essa live. Senhor, live tua, não é minha. Live é tua, não é minha. Que tu possas, Senhor amado, Deus querido, trabalhar. Deus eterno, fala conosco. De uma maneira muito derevassai. Tekyo, Narabia. De uma maneira muito padronizada com a tua vontade. Eu não digo padrão, porque tu vai deixar de falar assim para falar assim, não. Eu digo, fala o que o Senhor quer. E se tu estás falando, que essa palavra ache lugar. Muito obrigado, Senhor. Vai quebrando, vai destruindo, meu Senhor amado, Deus querido, vai desfazendo as obras.
vai repreender na fúria. Meu Senhor amado, Deus querido, visita o Rio de Janeiro. Ó Deus, vai quebrando os altares antigos, os altares, Senhor amado, Deus querido, de muitos anos, os altares que ninguém, meu Senhor, atenta, mas eles existem. Eu te peço, vai quebrando, meu Deus, toma essa região aqui onde eu faço a live. Deus, vai jogando por terra tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Deus eterno, muito obrigado. Muito obrigado. Deus, Senhor, que possa trabalhar. Deus toma. Ai, narabandarabandassa. Meu Deus, o trabalho de cada um. Meu Senhor, os projetos, os projetos de cada um. Estende a tua mão na Arábia, que é o teu poder. Deus eterno, essa pessoa não está indo no culto. Arábia. Essa live tem até fortalecido, mas tu assumiu um compromisso com ela lá. Não foi com a Navassubinas, aqui comigo. Tu estabeleceu com ela lá que tu possas repreender a fúria dos demônios. Muito obrigado. Muito obrigado pela bênção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz. Sejam bem-vindos, tá? Todos aí. Você que está perto, está longe, está mais ou menos, está no muro. Não tem problema não, Jeová. O rebanho aqui eu não jogo ninguém fora. Claro que eu também não passo a mão, tá? Gente, uma boa tarde, glória a Jesus. Curte aí a live, aperta aí na mãozinha, tá bom? Você que está chegando aí também, a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, aleluia. Amanhã é um dia muito especial, aniversário do pastor, tá? O certo era eu não trabalhar amanhã, não ter live amanhã. Mas a minha sanidade mental, ela tá ótima, entendeu? Eu não quero problema com o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso não quer saber do dia do nascimento, dia da morte, dia de Natal, Ano Novo, Carnaval. Ele não tem nada a ver com isso. Até porque quando ele mandou fazer live, ele não falou assim, faça, e no dia do teu aniversário você não faz. Mas tá tudo certo. Eu vou curtir amanhã, algumas horas da tarde, fazer a live e depois eu termino de curtir à noite. Ok, então amanhã eu quero presente, tá? Por favor. Trintou, pastor, trintou, tá? Trintou. Para a glória do Senhor. Glória a Deus, olha lá, ó. A culpa não é minha. A oração está curta, já são 5h13. Depois, pastor, é pouco tempo. Não é pouco tempo, não. O tempo necessário para você, ó, respirar, ressuscitar e viver. Vamos lá pregar a palavra? Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Glória a Jesus. Tem um pessoal que é meio atrasado, daqui a pouco eles começam a entrar, né? Que eles vão. Tá? Irmãos, faz um favor para mim, compartilha aí. Compartilha no seu status, tá? Ô, Glória. Isso aí, irmã Vilma. Tô jovem, isso aí. É Glória. Tô jovem, não, estou um moço. Ainda tenho 15, entendeu? Não dá confiança, não, que ele vai começar. Gente, compartilha aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Faz esse favor para mim. Claro, se você quiser e puder, faz esse favor para mim. Nada é por força nem por violência, mas é um pedido bem singelo, tá? Para a palavra de Deus se espalhar. Pastor, todo dia eu compartilho, mas amanhã é um outro dia e hoje é um novo pão. Compartilha. Deixa o fofoqueiro ver teu status e ele recebe o pão. Claro, se ele aguentar, né? Porque tá acostumado com mentira, muita gente, então, quando entra aqui, fica meio... pastor, nada, eu não tenho nada a ver com isso, não. Deus é bom. Glória a Jesus Cristo. Vamos lá? Lembrando, irmãos, que a live agora, eu entrava às 4h59, mas não vou entrar mais. Eu vou entrar às 5h e 6h ela vai terminar. Nem a mais nem a menos, na medida de Deus.
Glória a Jesus. Que eu via os sons, estava bom. Ai, pastor, tá falando muito, vai pregar, calma, tô abrindo aqui a passagem. Que é isso? Tá achando que Deus não fala, não? Tá rindo? O negócio é sério, ele tá daqui falando, tá rindo. Ele fala. Mateus capítulo 12. Olha só. Eu tô em Marcos. Nabote. Deus é Deus. Mateus capítulo 12. Eu tava lá em Marcos, tá vendo? Vocês ficam falando na minha cabeça. Vamos lá? Meu Deus, cadê o 12, Senhor? Gente, está saindo algum zunido aí para vocês? Me responde aí no chat. Ou tá tudo certo? Tá saindo algum zunido aí para vocês? Ou o som tá tudo certo? Deve estar, né? Que vocês não falaram nada. Glória a Deus. Tudo certo, amém, obrigado. Vamos lá? Mateus capítulo 12. Versículo 43. Mateus 12, 43. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Já curte aí na mãozinha a live, tá bom? Vou mandar até um coraçãozinho aqui para vocês, que vocês merecem. Bastante coração, graças a Deus. Mandar um 100zinho também, vai que vocês se enchem de dinheiro, glória a Deus. Pastor tá demais hoje, né? Vamos lá? Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 43. Diz assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, presta bem atenção no que eu vou falar hoje. Anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, 44. Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Glória a Jesus. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Gente, lembrando, vamos lá, que eu tenho 30 minutinhos. 30 não, 40. O que está acontecendo aqui? Para você que está chegando a parte do Senhor Jesus, curte aí na mãozinha a live, tá bom? Aleluia. E que Deus abençoe. O que está acontecendo aqui? Jesus está sendo confrontado porque agora ele faz um ato de deixar os seus discípulos se alimentarem num dia de sábado. Mas a questão aqui não era a alimentação, mas sim, tá? O colher a espiga para comer. E agora, o que está acontecendo? Jesus, ele é confrontado, porque ele rebate contra a hipocrisia, dizendo, já que não pode colher para comer, que é uma necessidade do corpo, Pai do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, boa tarde. Curte aí a live, glória a Jesus. Tá? Na mãozinha aí. Glória a Deus. Então, Jesus é confrontado. E às vezes a gente lê os evangelhos e não sabe, mas Mateus, o livro escrito, né? Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, ele foi voltado para uma visão mais dos judeus. Não é que há uma diferença. É que foi voltado para a visão dos judeus.
E aí, o que acontece agora? Sábado ou Shabat, sábado para nós, mas Shabat, né? Nos tempos da Bíblia, na tradução, era um dia que eles já traziam essa tradição e estava escrito na lei que Deus descansou. No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou. Então se entendia que você podia arar a terra na primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Pastor, não, primeira-feira não. É domingo. Pela Bíblia não há domingo, é primeira-feira. Porque domingo foi um papa chamado Domiciliano. Por isso que fica longa, gente, a explicação, que de uma coisa tem que puxar outra, que vai puxando, que vai puxando, que vai puxando, que por fim não termina. Mas vamos lá. E aí o domingo foi um papa chamado Domiciliano, que em sua homenagem ele mudou primeira-feira para domingo. Então é uma idolatria. Ele colocou para satisfazer o ego dele. Mas pela Bíblia, você vê primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Você não vê domingo, porque domingo veio do Domiciliano, um papa que fez isso. E aí é o problema do papa. Por quê? Porque o nosso calendário, nós fomos evangelizados. Não, evangelizados não, forcei demais. Nós fomos colonizados por um país europeu, que é Portugal, que tinha já toda essa estrutura católica, apostólica, romana. Então, agora, até o nosso calendário ele é diferente. O dia se conta em 24 horas, mas o calendário da Bíblia são 12 horas, dia e 12 horas noite. Pastor, dá a mesma coisa. Não dá, não. Porque quando se vem decretos da parte de Deus, nós temos que contar certinho. Pastor, não sabia que dava para contar, né? O tempo de Deus. Não é contar o tempo de Deus, contar no dia que ele falou, no dia que ele revelou, no dia que ele deu a palavra, no dia que você ouviu a palavra. E como eu faço isso? Se Deus falar hoje, tá? Já vou passar aqui essa senha para nunca mais você ficar com dúvida. Se Deus falar hoje, no dia de hoje, dia 22/7/2026, às 5h23 da tarde, ele disser: Murilo, eu vou fazer isso, isso e isso na tua vida. Quando ele fala, ele está decretando, e o reino espiritual ele vai começar a se organizar, porque a estrutura no reino espiritual tem hierarquias, não é uma coisa Deus falou e está tudo certo, não. Tudo se organiza, tanto os anjos como os demônios, para que possam resistir àquela ordem. Pastor, mas ninguém resiste à ordem de Deus, mas eles não vão resistir à ordem no sentido de anular. Eles vão resistir à ordem no sentido de fazer com que aquela pessoa que está ouvindo desanimar, se entregar, entendeu? Ficar mal. E aí o que está acontecendo aqui agora? Simplesmente, se Deus falou isso comigo hoje, quando der meia-noite, que é a viração do dia. Pastor, mas a viração do dia na Bíblia, você disse que o dia durava 12 horas e a noite também. Só que como encaixaram 24 horas, nós vamos encaixar conforme o nosso calendário, meia-noite. Meia-noite vai se contar no reino espiritual. Dia 23 vai estar no reino espiritual. Dia 24 vai contar agora descendo para o reino físico. Ou seja, toda a ordem que foi organizada descendo para o reino físico. E no dia 25 chega no mundo físico. Pastor, então é no dia 25 que eu vou começar a ver? Não. Quando der 25, meia-noite, que no caso é 26, já está no físico. Aí tudo está acontecendo aqui, nesse mundo que você vive. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele é o Senhor do sábado. E ele agora é confrontado. Eu passei essa senha para vocês entenderem. E não esqueça não, tá? Porque eu não posso ficar voltando, perdendo tempo. Olha lá, eu só tenho mais 35 minutos, graças a Deus. Até beber uma água. E aí, o que acontece? Quando Jesus está simplesmente, né, sendo ali, deixando os seus discípulos comerem,
A sociedade vai interpretar que eles estão fazendo algo que não é certo, mas aqui a questão não era ser certo, não. A questão aqui era a hipocrisia. Por quê? Jesus rebate dizendo o seguinte: se o corpo, tá? Se o corpo ele está com fome, vocês não leram o que Davi fez quando ele teve fome? Ele estava dentro da tenda, ou desculpa, ele entrou na casa de Deus e só tinha aquele pão para comer. E Davi não era guerreiro do Senhor, guerreiro de Deus, não lutava as guerras de Deus. E agora Davi, o que acontece? Davi agora, simplesmente, ele vai ficar ali naquela situação, e ele sendo um guerreiro de Deus, ele não podia morrer de fome, até porque ele estava lutando em nome de quem? E agora ele come daquele pão. E o problema não é você sentir fome, o problema é que você não pode deixar o costume tirar você da direção de Deus. E aí ele come o pão da propiciação, que seria para os sacerdotes, que era o que era justo. Mas é o que eu digo, na igreja que eu dirijo, Deus pôs em minhas mãos. Cada caso é um caso. A Bíblia é uma só para todos, mas a balança de Deus vai pesar aqui, ó. A primeira intenção, você não pode querer enfiar de goela abaixo algo para alguém, e Deus sabe as limitações da pessoa. Deus sabe a questão da pessoa. Eu vou mexer no assunto aqui que vocês vão entender. Deus não é a favor do segundo casamento. Não. Enquanto a pessoa é viva, não. Eu também não sou a favor. Mas e quando você ora pelaquela situação, como eu, pastor, já recebi no gabinete, pastor, olha, eu fui casada, eu sou casado, homens e mulheres eu recebo, e eu não estou mais e eu vou me casar de novo. E aí eu falo, peraí que eu vou orar, para saber qual é a direção de Deus. Aí quando eu vou orar, Deus fala assim para mim, esse casamento aí que ele casou não existe. Aí eu, gente. Entende? Eu não posso enfiar de goela abaixo. O que a Bíblia não vai mudar por causa de mim. Mas eu tenho que entender que o dono da Bíblia, ele faz conforme ele quer. Ele não vai quebrar princípio, mas ele também não vai concordar com mentira. E aí a Bíblia diz, o que Deus uniu não separa o homem, mas tem muita gente unida e não foi Deus que uniu. Como é que faz? Essa aliança não vale. E aí se torna o quê? Uma mentira, uma maldição. A paz do Senhor Jesus para quem está chegando agora, tá? Curte aí a live na mãozinha, por favor. E eu estou pregando em Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 44. Glória a Jesus. E aí o que está acontecendo aqui? Como eu expliquei do casamento. Por que o problema do casamento ele existe quando ele é ligado no céu? Porque Jesus falou que nós não podemos perjurar. O que é a palavra perjurar? Fazer um juramento em cima daquele que já existe. Se o casamento é válido no céu, irmãos, estando junto ou não com a pessoa, você não pode casar com outro enquanto a pessoa está viva. Pastor, que não. Porque aí sim, se o casamento é válido no reino espiritual, você casando com essa pessoa, você está perjurando. Já existe um juramento na área espiritual. Pastor, mas como é que eu vou saber se a pessoa me traiu, se eu separei já no divórcio, no cartório? Você pode ter separado no divórcio e no cartório, mas se essa aliança foi confirmada diante de Deus, Deus morre. O caderno de Deus agora faz o quê? Rasga e joga fora. Quer dizer que está escrito Murilo e Isabela, eu chego lá, Murilo e Priscila. Aí o anjo vai dizer, não, tá aqui Murilo e Isabela. Aí eu vou dizer, mas a Isabela não me quis, então eu casei com a Priscila e fui feliz. Tá bom, eu posso ter sido feliz, mas entende, eu não posso anular. E o que Jesus está querendo dizer aqui, e aí, como eu te falei da passagem do perjuro, nós não podemos fazer um juramento em cima do que já existe. Baseado nisso, o outro casamento ele é anulado quando ele é confirmado por Deus, confirmado pela igreja, confirmado no altar. E agora você se decide deixar a pessoa, se você for aguentar ficar sozinha, beleza. Se for aguentar ficar sozinho, tudo bem. Mas você não
não pode casar de novo. Diferente daqueles que o casamento não é contado, porque não existe. Ai, pastor, que isso? O senhor está abrindo minha mente. Anarabandarábia. Deus está falando para mim. Alguém está falando, meu Deus, isso está abrindo a minha mente. Porque o teu casamento possa ser que ele não existe diante de Deus. Como é que faz? Ai, pastor, mas é complicado. Não é complicado, isso é falta de ensinamento. Por quê? Primeiro, para você orar, você primeiro tem que. Você casar, você tem que orar. Porque, irmãos, é um juramento eterno. E o casamento, quando ele é confirmado por Deus, a pessoa morre, os dois salvos, lá, agora na Nova Jerusalém, vocês continuam como família. Deus que me perdoe, pastor. Eu não aguento ver a cara desse homem aqui. Lá na Nova Jerusalém, vai ver. Só que lá ele vai ser perfeito, você vai ser perfeita. Ninguém vai lembrar do rosto de ninguém. E tem muita gente embolada porque o casamento não é confirmado. Pastor, como é que eu sei que meu casamento é confirmado? Oração. Deus ainda fala. A aliança que ele está e a aliança que ele não está. Ok, comecei num assunto, Deus me levou para o casamento. Mas já expliquei. Por isso não vale o segundo, nessas condições. Mas quando? Pastor, mas o meu não era válido, mas o pastor falou que não podia, eu orei, e eu não tinha esse ensinamento, pastor. Permaneci casada, sou infeliz, fui infeliz. Eu já recebi um rapaz que falava: eu estou infeliz, isso aí não vale. Eu orei, Deus falou: esse casamento não é válido. E aí eu falei para ele: eu vou te ajudar. E aí quando eu fui falar: Senhor, o que tu vai fazer? Deus disse: para mostrar para ele que eu sou Deus, eu vou levar ela. E na mesma semana levou a mulher. Olha, foi brabo. Que depois ele chorou e disse para mim: eu não queria que ela morresse. Eu falei: venha perturbar. Não venha perturbar que tu disse que não era feliz. Ai, não perturba o juízo. Vá na paz. Ele tá lá casado hoje com outra pessoa, graças a Deus, rumou até mais filho, tá tudo certo, tá funcionando, é isso aí. Tem que encher a terra porque tá morrendo muita gente. Pastor é demais. Gente, que eu sou aqui. Desceu. Então, você aí que tem a aliança confirmada no céu, comeu a carne e rói o osso. Você solteiro como eu, espera no Senhor. E você enrolada, porque não tinha esse ensinamento, casou-se, deixa que Deus vai resolver o problema, porque você fez no tempo da ignorância. Então, ele vai tomar frente. E você, que já descasou-se e casou-se de novo, e casou novamente, meu amigo, chega, pelo amor de Deus, tá? Aqui não estamos no concurso de divórcio, né? Até porque tu vai dar conta, tu não dá conta de uma, vai tirar de 3. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, Jesus agora... Ô, gente, eu tô falando o que Deus tá mandando. Deus tá me mandando falar, eu tô falando, e é sobre isso. Então, Jesus vai rebater a hipocrisia, e aí ele rebate a hipocrisia e ele vai dizer no sentido de, então ele não tinha que comer, ele tinha que ficar com fome, né? E aí Jesus ele entra na situação dizendo: se vocês soubessem que o que significa misericórdia quero, ou seja, Deus vai olhar primeiro é a intenção. A palavra misericórdia é a junção de miséria e córdia de coração, ou seja, o estado da alma da pessoa. Deus vai olhar primeiro isso. Antes dele julgar, sentenciar, cobrar, ele vai olhar ao menos isso. Então, nós não podemos deixar, irmão, esse sistema da hipocrisia tomar a gente, porque às vezes o remédio não serve para nossa boca, mas a gente quer enfiar de goela abaixo na goela do outro e dizendo: está escrito na Bíblia, cuidado com isso. Porque a Bíblia diz: com a mesma medida que tu medir, você vai ser medido. Então, agora é o seguinte, né? Passa-se o tempo e Jesus vai começar a falar sobre a blasfêmia dos fariseus, dizendo quão perigoso era o que eles diziam, que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebu. Tá, gente? Isso é um espírito maligno, ele existe, ele é um principado, ele é poderosíssimo. Ele não é maior do que nosso Deus, mas ele existe. Beelzebu existe. Não é brincadeira da mídia, nem muito menos uma imagem que fizeram, ele existe. E agora, quando a Bíblia, Jesus está querendo dizer isso, ele está dizendo: eu não posso expulsar demônio pelo próprio demônio. Por quê?
Se Satanás tem seu reino dividido, ele não vai, né, permanecer. E agora vem o texto. Vem o texto, irmãos, que nós queremos pregar. E aí agora Jesus começa a bater também sobre o sinal. Por quê? Os fariseus queriam que Jesus desse um sinal, mas um sinal grandioso. Um sinal grandioso no sentido de mostra quem tu é, mostra o teu poder. Irmão, você não precisa provar nada a ninguém. Porque às vezes a gente se deixa levar por essa pressão boba. Não, porque eu vou orar, o Senhor vai mostrar que eu estou nas tuas mãos, que eu sou tua serva. Meu amigo, minha amiga, mesmo se você não orar, se ele quiser mostrar, ele vai mostrar. Sabe o que ele tem que fazer? Só obedecer a palavra. E ponto. Ah, ponto. Passou disso, não é contigo. Sabe por quê? Vai trazer dor de cabeça. Então, agora, o que está acontecendo, Bedere Balabás? O que está acontecendo aqui nitidamente? Jesus, ele está sendo, né, confrontado, e ele começa a falar sobre o milagre de Jonas. Alguém sabe porque de tantos profetas Deus usou a boca de Jesus para falar sobre Jonas? Alguém aqui tem noção disso? Alguém aqui tem noção por que Jonas? Por que Jonas? Por que Jonas? Jonas agora foi um sinal pleno do que? Da misericórdia de Deus. De não olhar para o estado da nação, mas de dar a chance. E aí, Jesus coloca essa geração como má e adúltera. Por que má? Porque eles agora intentavam o mal no coração e não queriam saber do que Deus estava pensando. Eles iam lá e faziam o que eles queriam. E agora a palavra de Deus é bem clara, irmãos, que quando Jonas ele é citado, Jesus disse a essa geração má e adúltera. Porque adúltera, a palavra adulterar é modificar. Modificar. Então, agora, quando você adultera, quer seja na área espiritual, material, financeira, familiar, você muda. Um exemplo. Eu estou vestido de verde. A ordem foi para eu ficar de verde na live. Um exemplo. E aí eu chego aqui de azul. Eu adulterei. Entendeu? Eu adulterei não foi somente a roupa. Eu modifiquei a ordem. O que Jesus está querendo dizer é: vocês receberam a lei para fazer algo, mas vocês não fazem. Vocês vocês adulteram, e a palavra é bem clara. Ai, ai. E agora, irmão, simplesmente Jesus estava querendo dizer: não se dará outro sinal senão o de Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre. Aqui está baleia, mas a gente sabe que não foi uma baleia, né? Baleia, foi um grande peixe, que minha tradução está baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O seio da terra aqui não é o centro da terra física. Entendeu? Jesus estaria nitidamente num plano espiritual, fazendo o que se tinha que fazer. E por que ele usa Jonas? Porque Jonas foi o exemplo de que Deus tem poder para trazer vida aonde ninguém imagina. E a isso Jesus estava falando da ressurreição dele. Irmãos, quando Jesus está falando dessa ressurreição, eu tenho que ter esse cuidado, porque Jesus agora está falando de uma ressurreição permanente. Por quê? Você não vê na Bíblia Jonas voltando para o ventre do grande peixe. E Jesus estava usando o exemplo de Jonas, dizendo: Deus fez algo extraordinário para salvar uma nação. Assim o Filho do Homem, ou seja, assim eu vou estar no seio da terra, ou seja, no plano espiritual, eu vou estar resolvendo exatamente o que precisa. Entre os céus e a terra estarei eu para mexer. Pastor, mas não está dizendo, pastor, no meio ou entre, mas a palavra seio aqui é um sentido de estar na divisão exata, está no centro, só que no centro da terra. Jesus não foi no centro da terra exatamente física, Jesus foi na área espiritual para resolver.
lembrando que ainda estou explicando a história, vou começar a pregar daqui a pouco. E aí Jesus, ele vai começar a falar o seguinte, olha, os ninivitas ressuscitarão, ou seja, o povo que recebeu a palavra vai ressuscitar primeiro, né? No juízo. E com essa geração, e a condenarão, ou seja, ele estava querendo dizer que a salvação ia chegar para aqueles que davam crédito verdadeiramente. E aí ele fala da rainha do sul, que é chamada a rainha de Sabá, que ela veio ouvir o que Deus botava na boca de Salomão, o quanto a sabedoria Salomão tinha, e ela ouviu primeiro dizer, mas ela ficou incrédula, e ela veio. A Bíblia diz que o seu espírito lhe saiu, ou seja, ela ficou pasma, a ponto dela ficar como se fosse ali estarrecida, tipo, o que esse homem está falando? Quem deu essa sabedoria a esse homem? Porque lembrando que a sabedoria de Salomão não era sabedoria de ficar cantando, era na fala. Salomão olhava para uma flor e começava a falar as características daquela flor, explicando tanto o mundo físico como espiritual e dando conselho. Se ele olhasse para uma formiga, era assim. Se ele olhasse para uma panela, era assim. Se ele olhasse para uma montanha, era assim. Então, sabedoria de Deus, ela faz isso aqui, ó, com o seu entendimento. Ó. Até aqui foi, e aí Jesus vai dar a grande ordem, dizendo, quando o espírito maligno, não, quando o espírito imundo, há uma diferença de espírito maligno para espírito imundo. Vocês sabem a diferença? Não, eu já sei que você me respondeu, mas eu vou explicar. O espírito maligno, ele habita naqueles que não têm a luz, que nunca tiveram a luz. Por isso a palavra maligno, tá? De mal, de alguém que não conheceu a luz, alguém que não participou da luz, alguém que até ouviu a palavra, mas a luz não penetrou, ou seja, uma pessoa que está em trevas, em em trevas. Por isso, espírito maligno, ok? Mas Jesus está falando sobre o espírito imundo. Como é que eu identifico um lugar imundo? Aí você vai dizer assim, um lugar que está sujo, não. O lugar imundo é diferente do lugar que está sujo. O imundo agora é um lugar abandonado. Já passou por uma limpeza, não teve manutenção, e combequia narashomeneguiaçu e anarachebeneguenevassal. Ebias. Abanduri valavashomenegues. O espírito imundo é alguém que não teve, tá? O espírito, a sujeira, né? Alguém sujo, espírito sujo. Foi o que eu falei? Espírito sujo, eu acho que foi. A sujeira, ela pode tornar a limpar, mas algo imundo é algo que foi abandonado, que ninguém mexe ali já, ó. E aí, com o tempo, algo imundo vai se acumulando a sujeira. Estou falando no sentido da sujeira, para vocês entenderem o imundo. E aí, o que está acontecendo? Por que Jesus fala sobre isso? Porque Israel agora recebe a lei. E a lei é o quê? Está escrito Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu... Ou seja, a lei é a luz. Então, ali já tinha saído de quem? O que de Israel? O espírito maligno. Mas só que há um problema. Nem todo lugar imundo é um lugar que possa estar sem agora completamente tomado. Às vezes a imundícia começa numa parte e vai se espalhando. Pastor, não estou entendendo. Quando a gente vai jogar um lixo fora na rua, perto da caçamba, às vezes, está uma imundícia, mas ao lado, que eu digo, mais para frente ou para trás, não está tão sujo. Mas se não vigiar com o tempo, fica imundo. Estou sendo bem devagar para vocês entenderem a palavra. O que Jesus está querendo dizer é, esse povo recebeu a palavra, ouviu a lei, praticava as festas, mas eles estavam bem com Deus?
nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos nas festas, ouvindo a palavra, mas estamos imundos. Por quê? Por falta de manutenção. E aí Jesus fala, o espírito imundo, por quê? Israel, quando começa, não começa santo, começa através de um homem que era o quê? Idólatra. Abraão, que veio de que seu pai era Tera, que veio de Padã Arã. Padã Arã, se eu não me engano, deixa eu ler aqui, para que eu não possa errar. Então, agora Deus faz o quê? Esclarece. Pastor, mas o senhor disse que não tinha na época de Abraão a lâmpada, não tinha a lei, mas não tinha a voz de Deus. Então, ele foi seguindo a voz de Deus. E aí, o que acontece? Simplesmente, é isso aí, Arã. Ele saiu de Arã. E aí, cidade de Arã. E aí, o que acontece? Quando a lei agora chega, Israel começa lá nos tempos de Moisés, recebeu uma limpeza, uma organização, irmãos, na alma, uma organização de algo que você nem narabarabá se imagina. Deus começa a organizar teus pensamentos, Deus começa a organizar seus sentimentos, Deus começa a organizar as suas vontades. Só que no momento que você deixa de fazer a manutenção, a sujeira narabadacanto calamandarada, ela se acumula. E se acumulando, você se torna imundo. Você continua sabendo da lei, mas você está tão sujo, tão sujo, tão sujo, que não tem para onde começar. E Jesus falou dele. E é aqui que eu começo a pregar. Eu tenho 13 minutos. Aleluia. O espírito imundo saindo. Ou seja, Israel vivia em toda aquela situação. Não tinha totalmente a lei, só ouvia. Alguns ouviam a voz como Noé. Só que agora já tem a lei, ou seja, já tem a luz. E agora eles deixam para lá, se apostatam, pecam gravemente na área espiritual contra Deus. E agora o que acontece? Eles estão imundos. E Jesus está comparando no sentido de cuidado vocês fariseus, cuidado vocês saduceus, cuidado vocês escrivãos, sacerdotes, que vocês esqueceram que o espírito imundo ele sai. Ele sai no momento que a luz chega e a manutenção é feita. Mas olha o texto, que é bem claro, dizendo assim. Quando o espírito imundo, versículo 43 do capítulo 12, tem saído do homem, ou seja, sai daqui, anda por lugares áridos. Por que lugares inférteis? Ele vai procurar pessoas que ainda não foram semeadas pela palavra. E não pensa que eu estou falando de pessoas que vivem no mundo e não pessoas que vivem na igreja. Tem muita gente que está nas igrejas, mas a palavra não semeou. Ela ainda não entende, ela trabalha, ela põe a mão, ela faz as coisas, mas a verdadeira semeadura da transformação, tem não. Que é isso, pastor? Não tem. Narábia. E eu creio que vocês estão entendendo e eu preciso correr. E aí ele diz, o espírito maligno, lembrando que eu já expliquei o contexto, ele está falando do Estado de Israel, porque Israel agora eles pecam contra Deus, tá? E ele está dizendo nesse sentido, o espírito imundo, quando ele sai, ele procura lugares áridos, ou seja, almas que ainda não são semeadas. E ele diz assim, ó o mistério. Ó. Anda por lugares áridos buscando repouso. Por que o repouso desse espírito? Porque ele saiu de dentro de alguém. Gente, é muito perigoso. Essa história de você cair endemoniado. Pastor, eu estou na igreja, mas eu nunca caí endemoniada. Beleza, isso não quer dizer que você deixou de ser liberta. E também não quer dizer que você está liberta. Temos que olhar todo um contexto. É perigoso demais quando eu vou lá, repreendo o espírito maligno, oro, combato, e depois eu abro isso aqui, ó, uma brecha. Olha a Bíblia, ele está andando, procurando por quê?
porque não aceita sair da sua casa original. Ele não aceita abandonar a sua casa original para ficar agora simplesmente fazendo o quê? Ficar agora vendo a vida da pessoa mudar. Por isso, a libertação ela precisa ter uma atenção muito grande, e eu não posso forçar a barra e dizer, mas ela não quer nada, ele não quer nada, porque eu não sei quantos espíritos imundos estão lutando contra essa pessoa. Eu não sei de que forma o espírito imundo está colocando essa pessoa nessa situação. Eu não posso sentenciar ninguém. Ai, pastor, não aguento, não. Deus sabe que eu falo, eu também gosto de falar. Mas tem hora que a gente tem que ouvir. E aí Jesus está explicando o declínio espiritual. Irmãos, eu começo a pregar. Cuidado, que às vezes tu recebeu a palavra, recebeu as coisas de Deus, mas você já declinou espiritualmente. Você já não está mais no estado que era para estar, na posição. E o espírito maligno que saiu, ele pode voltar, mas ele pode voltar com uma fúria tão grande que você vai ficar, meu Deus, o que é isso? E olha a Bíblia, ó. E não encontra, buscando repouso e não encontra. Olha a Bíblia. Então diz, voltarei para minha casa. Ué, como assim voltarei para minha casa? Se ele agora já foi tirado. Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo dizer? Vocês um dia, o Pai tirou a imundiça dos pecados dos pais de vocês, da geração. O Pai lavou o pecado. Mas vocês agora estão abrindo brecha de novo. Narabandarábia. Vocês estão abrindo brecha de novo. Jesus está falando sobre o declínio espiritual. Cuidado com essa musiquinha da tua mente. Cuidado com esse trechinho de música. Sabe por quê? Para sair foi um custo. Mas para voltar, volta ele mais 7. Cuidado com essa tua palavra torpe. E quando você vê, você já não está xingando palavrão, mas você está falando uma gíria. Você está falando algo do passado. Cuidado, porque isso pode te custar caro. Essa brecha pode te custar caro. E aí, o que acontece para você entender? Simplesmente, Jesus está dizendo sobre o declínio dele, querendo dizer, vocês declinaram na área espiritual. Porque se vocês estivessem firmes na lei, a lei fala sobre mim. E realmente, irmãos, a lei apontava para Jesus. E como é que eles não reconheceram? Porque eles estavam tomados pelo espírito imundo. Deixa eu te falar, toma cuidado. Toma cuidado, a salvação ainda é individual. Ela pode até ter canais para você chegar lá, mas ela ainda é espiritual. E no céu só entra um por vez. Não tem essa de você pensar, vou entrar, Deus me perdoa. Ele perdoa, mas ele vai lá e cobra. Então agora esse povo decaiu. Irmãos, como pode? Alguém que tinha a lei, alguém que tinha os profetas, alguém que tinha Moisés, Josué, Caleb, e agora tinha os outros, né? Eliseu, Elias, enfim, que não estava vivo, mas com o tempo a gente vai entendendo que eles tinham exemplos para seguir, e eles agora declinam espiritualmente. Sabe qual foi o primeiro declínio espiritualmente de Israel? Deixou a mente ser levada. Entendeu? Gente, eu estava tendo uma visão aqui muito rápida. Estava dormindo, não, tá? Os irmãos, o pastor dormiu, não. Dormi, não. Estou aqui, normal. É que Deus me deu uma visão forte. Enfim, eu vou contar. Eu via um porco. Alguém aqui que está nessa live ainda está com esse espírito imundo na tua vida. Pede a Deus para tirar ele hoje. Fecha a brecha. E agora o que está acontecendo aqui, irmão? Simplesmente, o que está acontecendo? Israel agora declina na área espiritual e Deus manda dizer, tu nem ora mais como tu orava. Tu não me sente mais como tu sentia. Você está declinando e não está nem sentindo. Está pegando direção que não vem de mim. Está falando coisas que não vêm de mim. E Deus estava usando Jesus para dizer, Israel, acorda. O que largou vocês lá atrás, ele está aí.
Ó, na Arábia, olha a Bíblia. Ele anda buscando repouso. Você vê que ele está buscando descansar, porque os demônios adoram uma casa imunda. Pega um rato, a casa, o cômodo está cheio de sujeira, solta ele lá. Ele vai passar mal ou ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem. Agora pega um rato, coloca ele num lugar que está cheio de produtos de limpeza, sendo limpo toda hora, é cheiro de cloro. O que vai acontecer com ele? Ele pode não morrer, mas ele vai procurar o quê? Um outro lugar. Eu usei aqui o termo do rato para você entender o que Deus está falando. E olha a Bíblia. Olha. Olha a Bíblia. Anda por lugares áridos e não encontra. Por que ele busca? Porque ele não quer uma pessoa de característica ruim, tá? Demônio não quer qualquer pessoa, não. Para de achar todo mundo. Ele quer as almas, mas as pessoas para ele usar, ele seleciona. Diz a Bíblia. Então diz: voltarei para a minha casa. Ué, mas como é a casa dele se ele saiu? Entende como se conecta aquilo que eu estou pregando? Que Israel agora declina de uma maneira horrível na área espiritual e Deus manda dizer: não queira provar o declínio para me conhecer. Vai ser duro demais para você. Vai ser duro demais. E agora, irmãos, Israel agora, olha o mistério. Israel agora declina e começa a fazer o quê? Qual é o mistério deles nos montes? Colocar deuses, né? Oferecer ofertas a deuses estranhos. E ele diz: voltarei para a minha casa. Por que ele traz o sentido de posse, minha? Porque abriu brecha, meu amigo. Tu pode estar de roupa, tu pode estar de calça, tu pode estar de terno, tu pode estar do que for. Satanás não tem medo da tua roupa quando você está com brecha. Ah, pastor, mas já que Satanás não tem medo da minha roupa, então vou andar alavantê, porque a roupa não me salva. A roupa não te salva, mas ela vai testificar a obra que Deus fez dentro de você. Agora, se Deus não fez uma obra e você só trocou de roupa, sinto lhe dizer, ele vai permitir você andar um tempo sem ela, para ele te limpar, porque estava de engano. E agora o que acontece? Toda essa situação aqui, Israel declinou e Israel começa a fazer o quê? Irmãos, a Bíblia chega a dizer que no templo de Deus colocaram, sabe o quê? Colocaram Moloque. O templo de Jerusalém, que você ouve a palavra dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Colocaram um deus chamado Moloque, que recebia os recém-nascidos, porque ele era com formato de animal, pernas de homem, tá? E ele agora ficava assim, ó. Então, aqui embaixo da barriga dele era uma espécie de fogueira. Colocava-se ali as brasas, a lenha acesa, então automaticamente esquentava o ferro, porque a mão dele era de aço, o ferro, enfim. O que acontecia? Botava as crianças recém-nascidas ali, pelada, irmãos, as crianças iam derretendo até morrer. Tu tem noção do que é isso? Jael fez isso. Pastor, mas eu não adoro a Moloque. Quer ver um Moloque que tu adora e tu nem sabe? O celular. Ele consegue te vencer de um jeito. Não, pastor, mas eu fico vendo pregação. O celular é uma idolatria. Então ele diz: voltarei para a minha casa. Tá? Então esse espírito agora volta por quê? Porque tem brecha. E olha para me terminar o versículo que eu preciso terminar de pegar. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ué, se a palavra ela nos preenche, ela é lâmpada, por que a casa está desocupada? Ou seja, está vazia. Porque Israel agora perdeu o quê? A presença. Irmão, quantos estão com a roupa, mas a presença já não está? E diz assim, ó: então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que esse. Agora Israel começa a provar de uma apostasia espiritual muito pior, porque o problema não é você abrir brecha, o problema é quem entra na tua casa e nos teus filhos e na tua família com essa brecha que você abriu. E entrando, habitam ali. Ó, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa má geração. Igreja, eu termino aqui, você medita em casa. Vamos orar às 6 horas. Soberano Deus, eterno Pai,
Quero te agradecer porque tu és bom, eis aí a tua palavra, que tu possa estender a tua mão, que é o teu poder, fazendo, meu Senhor, conforme a tua vontade. Dai vitória, Senhor. Glorifica o teu nome em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, amanhã é meu aniversário. Me mandem presente, me tragam presente na live. E agora, a gente se fala. Pai do Senhor Jesus. Acabou.